quero chamar aqui no palco Marcos Souza, Ronaldo Scardini e Victor Rosa. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, pessoal. Bom dia, Wagner. Bom dia, Bom gente. dia. Maravilha. É um prazer ter vocês com a gente aqui. Em nome da ABInfo, do Instituto Information Management, já deixo aqui a nossa gratidão por vocês terem aceito estar aqui com a gente nessa 5ª edição do RPA e AI Líderes. E quero deixar aberto aqui inicialmente para cada um dar o bom dia aí, começando pelo Marcos Souza. Dá o bom dia ao pessoal, Marcos. Bom dia, pessoal. Queria, primeiramente, também agradecer, Wagner, pelo convite aí também do Nicolas, aí, por ter essa oportunidade de falar para o público aí em geral, né? A gente fica muito feliz e espero aí que seja um sucesso aí a apresentação. Maravilha, Marcos. Ronaldo Scardini. Opa, bom dia, pessoal. Agradeço aí também pela oportunidade e a gente preparou uma apresentação bem legal, espero que agregue bastante aí para a galera que está assistindo. Maravilha, Ronaldo. Victor Rosa. Opa, bom dia, pessoal. Agradeço também a oportunidade e acredito que a apresentação hoje vai agregar aí, trazer muito valor aí para a galera aí que atua na parte da RPA e a gente espera que seja um sucesso aí nossa apresentação. Maravilha. O palco é de vocês. No final eu volto com as perguntas dos participantes. Eu sei que vocês vão compartilhar slide, né? Se preferirem, já podem compartilhar, que eu já coloco aqui na tela assim que aparecer. E o palco é de vocês. Victor, é você que vai compartilhar, né, o Marcos? Deixa eu ver, assim que aparecer aqui, eu já coloco na tela. Vamos lá. Enquanto é compartilhado aqui, gente, lembrando a vocês, surgiu a dúvida, já coloca a dúvida no chat, tá? Porque assim a sua pergunta fica ali primeiro e nós vamos respeitar a ordem de chegada das perguntas. Combinado? Então fica esse acordo entre nós, tá? Não tá aparecendo ainda pra gente não, tá? Marcos vai compartilhar aqui. O Marcos vai compartilhar, beleza. Tá chegando aqui agora. Só colocar no modo apresentação agora. Excelente, o palco é de vocês. No final eu volto com as perguntas. Combinado? Show. Maravilha. Bom, pessoal, bom dia. A gente preparou esse material para vocês para falar um pouquinho aí do RPA aqui dentro do grupo Autoglass, né? Como é que a gente tem atingido aí a hiperautomação, combinando principalmente o low code e o high code, e também o RPA com outras tecnologias aí avançadas aí dentro do grupo Autoglass. Mas antes, pessoal, de a gente começar a falar de fato, né, sobre RPA, falar um pouquinho para vocês quem é o grupo Autoglass, né? Quem somos, né? Então, basicamente, né, o Grupo Autoglass, né, é uma empresa brasileira que oferece soluções de tecnologia para vários segmentos do mercado. A gente também realiza a prestação de serviços junto ao mercado segurador, onde nós somos líderes de mercado, e a gente também tem, nas nossas origens, o comércio de vidros e peças automotivas. Então, hoje, quando a gente fala Autoglass, na verdade, está falando do grupo, que é composto por essas 4 empresas aí que vocês estão vendo. A parte aí da Autoglass seria o nosso comércio aí, então, das nossas lojas, temos mais de 80 lojas aí espalhadas aí pelo Brasil. A parte aí da MaxPac seria o nosso serviço, né, junto ao mercado segurador. Então, assim, a gente atende os nossos segurados, caso necessite aí de, principalmente um reparo ou uma troca de para-brisa, para-choque, farol, retrovisor, certamente esse segurado será atendido aí pela Autoglass. Temos a parte aí também da Quality, que é responsável pelos imóveis e também logística e do grupo Autoglass, e a Romano aí sendo a parte do administrativo, né? Então, essas 4 empresas hoje compõem o grupo Autoglass. Falando um pouquinho para vocês sobre a nossa empresa. E agora sim, pessoal, falando sobre o RPA, falar para vocês como que começou aqui dentro do grupo, né? Então, eu vou compartilhar com vocês aqui um timeline aqui. Então, em 2019, que nós começamos a estudar mais essa ferramenta, essa tecnologia, a gente pensou,
a Autoglass já sendo uma líder de mercado em diversos segmentos, como que nós pensamos, né? Como que a gente pode ainda mais alavancar os nossos processos, tornar os nossos processos mais ágeis? Como que a gente ainda pode aumentar, produzir mais com tecnologia aqui dentro? Então, em 2019, nós começamos aí a pensar aí propriamente no RPA, na automatização de processos, né? E aí, em 2020, aí no finalzinho de 2019, início de 2020, nós contratamos uma plataforma low-code de RPA, então nós começamos aqui com low-code em 2020, e aí a gente segue aí até hoje. Em 2021, há 2 anos atrás, nós também aí, nós começamos a estudar o High Code, né, do RPA, então hoje a gente utiliza aí o Python, vou falar um pouquinho mais à frente sobre essa linguagem de programação que tem nos ajudado bastante, principalmente na escalabilidade da operação. E falar também para vocês um pouquinho dos nossos resultados, né? No ano passado, em 2022, nós entregamos cerca de 30 automações, e a expectativa, pessoal, é que a gente finalize 2023, inicie 2024 com mais de 100 automações em produção. Então, essa aí é a nossa expectativa. Vou mostrar para vocês no próximo slide como é que tem sido a nossa evolução, para vocês terem uma ideia. Então, vocês podem observar aí nesse slide, que em 2020 foi o início da operação do RPA. Nessa época, nós tínhamos somente 2 desenvolvedores, então a equipe começou com 2 desenvolvedores. Hoje nós temos 10 pessoas aí, 10 desenvolvedores no time. Então, nós entregamos aí, estava conhecendo a ferramenta, a tecnologia, entregamos 3 automações, e aí vocês podem observar que já teve um crescimento exponencial. Então, em 2021, aí, nós entregamos 17 automações, e aí, juntamente, aí, algumas iniciando ali o Python junto com o Low Code. No ano passado, entregamos 30 automações. A expectativa é que agora, em 2023, a gente entregue ali entre 50 e 54 automações para iniciar e fechar o ano, iniciar 2024, na expectativa aí de 104 automações. Então, essa é a nossa expectativa para iniciar o ano de 2024, né? E aí, pessoal, também continuando, agora falar assim, por que do Python, né? Focando um pouco mais no Python, nós começamos ali com o Low Code em 2020, 2021, e aí a gente começou a buscar aí no mercado linguagem de programação para poder nos ajudar a potencializar a automatização de processos. E aí a gente achou aí no Python essa ajuda aí, essa outra linguagem para nos ajudar a escalar a operação. Então, assim, à medida, pessoal, que o RPA crescia na organização, à medida que a gente escalava a operação, a gente precisava pensar em algumas estratégias para reduzir o custo das automações, primeiramente, né? Bem como aumentar a agilidade ali, o desempenho das nossas automações, né? Então, quando a gente foi procurar o Python, a gente pensou realmente na redução do custo das automações, mas aí depois que a equipe se capacitou, a gente viu o potencial dessa linguagem, principalmente quando a gente fala de automatização, a gente viu que redução do custo das automações era somente um dos benefícios dessa linguagem. Vou falar um pouquinho mais à frente sobre, né, destacar alguns benefícios para compartilhar aqui com vocês e dizer que atualmente cerca de 80% das automações do grupo Autoglass já estão em Python. Então, desde 2021 até agora, a gente tem feito esse trabalho de migrar os bots, né, os trabalhadores digitais para essa linguagem, e também vou falar também do papel do Low Code mais à frente, como é que ele vai funcionar aqui dentro do grupo Autoglass. E aí, pessoal, falando agora também dos benefícios, né? Eu falei para vocês, né, que a gente procurou a questão da redução do custo, e é o primeiro benefício que eu trago aqui para vocês, falando sobre o Python para RPA. Então, se a gente for comparar, né, várias plataformas líderes de mercado de low-code RPA com realmente o Python, uma plataforma de orquestração, a gente viu ali um custo ali reduzido de quase 90%. Com relação às plataformas de low-code. Então, a gente teve essa queda no custo ali de cerca de 90%. Uma outra também benefício do Python, e essa palavra, pessoal, durante a apresentação vai se repetir muito quando a gente fala de escala, né? Então, a gente consegue aumentar a capacidade da operação. Então, processos que anteriormente foram inviabilizados por
questões da ferramenta low-code, de alguma limitação, com o Python a gente conseguiu expandir, a gente conseguiu abraçar mais processos. Então, o Python ele é muito abrangente quando a gente fala de automatização. Um outro benefício também, que também está ligado com o item anterior, é a questão da flexibilidade. Então, com o High-Code, com o Python, a gente consegue aumentar as possibilidades de automatização. Né? Então, a gente não fica limitado a restrições do fornecedor, que é o famoso lock-in, né? Quando você tem uma empresa aí somente com um fornecedor, você fica ali na dependência daquele fornecedor. Então, com o Python, abriu muito mais esse leque de possibilidade de automatização de diversos processos manuais e repetitivos. E também, à medida que a gente foi crescendo, que a gente foi colocando mais robôs em produção em Python, a gente precisava aí de um orquestrador. E aí a BotSiri, aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente, nós contratamos essa plataforma que tem nos ajudado bastante aí nessa parte de agendamento, de gerenciar todas essas automações para orquestrar esses bots de uma maneira ordenada e organizada. Então, a BotSiri aí tem nos ajudado aí nessa evolução do RPA. E aí, pessoal, falar para vocês também o low-code, né? Porque o Marcos aqui está falando aqui sobre Python, sobre High-Code, que a gente vai estar migrando todos os bots para Python. Mas e o low-code? O que vai acontecer com o low-code aqui dentro do grupo? Ele vai simplesmente morrer? Então, na verdade, não é esse o nosso pensamento, pessoal. A gente, aqui no Grupo Autoglass, a gente pensa num conceito de multiplataforma, né? Eu, o Ronaldo e o Vitor, nós tivemos a oportunidade de participar de um congresso do RPA com inteligência artificial esse ano, que teve em São Paulo e no Rio de Janeiro, e ali grandes empresas falando do conceito de multiplataforma, ou seja, você ter mais de uma tecnologia envolvida no RPA. Então, o que a gente pensa para o low-code aqui é passar assim, o RPA para o nosso negócio. Então, qual que é a ideia, né? Que é uma coisa que a gente está nesse projeto para o final do ano, para o ano que vem, é que o próprio negócio priorize e automatize os seus próprios processos. Processos esses de baixa e média complexidade. Que o low-code, ele permite isso, né? O cara não precisa ser formado em TI, não precisa ter um conhecimento avançado de programação. O low-code, ele realmente foi feito para escalar a operação também. E aí o time de RPA aqui, ele vai ficar focado aí nas grandes automatizações, nos projetos, utilizando o Python. Então, pessoal, isso aí promove ainda mais a escala, porque nós teremos duas frentes de automatização aqui dentro. A gente vai ter o time de TI ali com o High-Code ou com o Python, né, automatizando os grandes projetos, e ao mesmo tempo teremos o nosso negócio também priorizando e automatizando os seus processos. Então, uma outra questão do low-code, de novo, falando para vocês, pessoal, a questão da escalabilidade da operação. Igual eu falei, teremos duas frentes de RPA dentro do Grupo Autoglass. E também, pessoal, resolver um problema que às vezes ainda acontece aqui dentro, que é a concorrência entre as unidades de negócio. Nossos critérios, pessoal, aqui dentro, de priorização de demandas, eles são muito técnicos, são muito claros. Então, a gente olha para o ROI, o retorno sobre o investimento, a gente olha para a FTE, a gente olha para a complexidade da automatização. Então, temos critérios muito bem definidos aqui dentro para priorizar as demandas que chegam. Então, a gente trabalha aqui, na verdade, para todas as BUs, e às vezes a gente tem, né, algum tipo ali de atrito entre uma BU e outra, e levando isso para o negócio, a própria BU vai ter a sua independência, ela vai priorizar ali conforme as suas necessidades e vai automatizar também os seus processos. E uma coisa muito importante, pessoal, que tá no DNA da Autoglass, do grupo, é a capacitação, né? Então, quando a gente vai pegar o low-code, colocar nas áreas de negócio, nós iremos capacitar, nós já temos alguns key usos aqui dentro. Importante falar da capacitação, pessoal, que nesse ano, no mês de maio, nós já capacitamos uma parte do nosso negócio, não na parte de desenvolvimento de RPA, mas principalmente na parte ali de mapeamento de processos. Então, assim, as demandas hoje em dia têm chegado para a gente de uma maneira muito mais assertiva. Então, nós capacitamos o nosso negócio na parte de mapeamento, na parte da busca de novas oportunidades de automatização, que a gente sabe que tem inúmeras. Então, hoje, as demandas chegam para a gente de uma maneira muito mais estruturada e vamos continuar nessa capacitação agora na parte aí do desenvolvimento aí das automações.
tá, pessoal? Aí falando um pouco mais do low code, que ele vai continuar aqui dentro do grupo, combinando com o high code. E aí, pessoal, para a gente poder governar tudo isso, né? Eu falei do high code, falei do low code. Como é que a gente consegue governar tudo isso? Como é que a gente consegue organizar tudo isso? Com um centro de excelência, o COI RPA. Atualmente, pessoal, nós estamos num projeto, né? Tem uma consultoria nos ajudando a implantar um COI. Mas para quê, Marcos? Para justamente fazer essa governança dessas automações. Falei para vocês, pessoal, que a expectativa é que a gente chegue aí no próximo ano aí com mais de 100 automações. Mas, e como é que a gente faz a governança disso, né? Quando nós tivermos o negócio automatizando, a gente vai escalar ainda mais a operação, chegaremos a 150, 200, 300 automações. Precisamos aí de um centro de excelência para fazer a governança disso tudo, né? Para a gente ter um desenvolvimento ali ordenado, facilitar a sustentação e permitir ainda mais a escalabilidade da operação, tanto no low code quanto no high code. De novo, pessoal, falando sobre a escalabilidade, né? Na medida que mais trabalhadores digitais, mais automações entram em produção, fica um pouco mais difícil a manutenção e a da escalabilidade. O COI ele surge realmente para resolver esse problema, para a gente ter uma maneira muito mais ordenada e para governar as nossas automações. E, de novo, também, repetindo esse termo, pessoal, é que a gente espera aí ter uma expectativa de potencializar os resultados com novos trabalhadores sendo desenvolvidos pelo nosso negócio. Seguindo os padrões do COI, pessoal. É importante dizer isso, que nós iremos capacitar o nosso negócio para que eles possam desenvolver essas automações. E um dos critérios e requisitos é o negócio irá desenvolver seus bots ali de baixa e média complexidade, seguindo os padrões definidos pelo nosso centro de excelência. Nós estamos implantando o centro de excelência no modelo híbrido, que vai ficar dentro da nossa TI. Tá bom, pessoal? Essa aqui é a questão do low code, do high code e do centro de excelência. E aí a gente chega na questão da hiperautomação, né? O que seria isso, né, pessoal? Eu trouxe até uma foto aqui da BotCity que retrata bem o que seria a hiperautomação, né? Algumas pessoas confundem, acham que o termo de hiperautomação está relacionado somente com RPA. E, na verdade, o RPA é a tecnologia ali central da hiperautomação. Mas quando a gente fala de hiperautomação, a gente está falando da combinação, na verdade, do RPA. A gente fala da combinação que eu acabei de falar, do low code com high code, a gente fala do RPA com inteligência artificial, machine learning, com orquestração, com proxy mining. Então, a combinação dessas tecnologias habilitadoras é que promove a hiperautomação e grande parte dela já está aqui dentro do grupo. E aí a gente vai continuar com isso aí para os próximos anos. Então, esse é o conceito de hiperautomação que nós já temos atingido aqui dentro do grupo ali. E aí, mais nos slides depois, nós iremos falar um pouquinho mais sobre a parte de IA, de extração, como é que a gente tem feito isso aqui dentro do grupo, pessoal. E agora, para falar um pouquinho aqui sobre a parte de padrões e processos aqui, o Vitor e o Ronaldo vão continuar com a apresentação aqui. Agora eu vou passar a bola aqui para o Vitor para que possa continuar nessa apresentação, pessoal. Opa, bom dia, pessoal, novamente. Agora a gente vai trazer as estratégias que a gente está aplicando aqui no RPA para poder atingir esse sucesso que o Marcos mencionou, da gente chegar a um cenário de 80, né, automações que a gente pretende atingir até o final do ano. E a gente vai apresentar alguns tópicos, eu vou apresentar aqui junto com o Ronaldo vai finalizar com a parte de arquitetura e o timeline que a gente teve de 2021, desde quando a gente iniciou. E a gente enxergou nesses temas que eles fazem sentido com o tema que a gente está trazendo aqui para o evento e que a gente acredita ser muito relevante para o cenário, tanto de hyperautomação, de hiperautomação, e também para que a gente enxerga que muitas áreas de negócio aplicam esses cenários. Então, primeiro que a gente vai trazer a extração de textos em documentos, reconhecimento de documentos, que a gente vai trazer também as estratégias de OCR para poder conseguir executar a leitura, alguns casos de uso que a gente está trazendo aqui dentro do grupo, e depois finalizar com a arquitetura, que a gente está apresentando aqui, que a gente está utilizando com os robôs, e o timeline dela.
Eu vou começar aqui com a parte de extração de textos, só para a gente iniciar, para dar um contexto. Grande parte hoje das nossas automações, elas fazem extração de texto. Depois eu vou até trazer um número no slide mais para frente. Uma coisa que o Marcos mencionou em outros slides é que a gente, às vezes, no low-code a gente inviabilizava muitas demandas e muitas delas, às vezes, necessitavam de, por exemplo, extração de texto, porque as áreas trabalham muito com documento PDF, imagem. Então, essas tecnologias que a gente vai apresentar aqui agora como extração de texto foi de suma importância para a gente escalar o RPA aqui dentro da empresa, dentro do grupo. Então, basicamente, algumas tecnologias que a gente utiliza é a de OCR para poder trabalhar com esses documentos, ainda mais que às vezes são documentos digitalizados, então a gente precisa aplicar o OCR em documentos de PDF, documentos de imagem para poder extrair esses textos. A gente também trabalha aqui com processamento de linguagem natural, que eu vou apresentar mais para frente também para poder fazer alguns reconhecimentos de documentos. E também aqui, falando mais tecnicamente, a questão de alguns frameworks que a gente vem trabalhando hoje, como, por exemplo, o Space para processamento de linguagem natural, o Tesseract, que é o mais famoso no mercado, que foi um dos primeiros lá a entrar nesse mercado de OCR. A biblioteca, que é baseada em C, que é abstraída aí, e foi desenvolvida em C, que a gente utiliza, é a principal dela, que a gente utiliza para extrair textos de documentos, que é a PyMU-PDF, e algumas outras derivadas ali de PDF Query, PyPDF2, que nos auxiliam também para a gente trazer aí escala, robustez e resiliência em nossas automações. Aí agora, pessoal, eu vou trazer aqui um cenário que acontece aqui para a gente. No momento de extrair os textos, a gente trabalha com muitos modelos de documentos diferentes, layouts diferentes. Então, por exemplo, às vezes a gente precisa extrair texto de um documento em um determinado mês, e no outro mês esse documento pode ter mudado alguma coisa em seu layout, porque a gente sabe que documentos PDFs, eles não têm um layout padrão, isso varia muito conforme a fonte onde ele é emitido, com base no fornecedor que emite essa fatura, essa nota fiscal. Então a gente desenvolveu técnicas aqui para poder fazer reconhecimento desses documentos. Então a gente usa, primeiramente, a técnica de reconhecimento por pixel. Então a gente transforma esses documentos em imagens, a gente grava essas imagens desses documentos em um banco nosso, e a gente pega esse documento que o robô precisa atuar e a gente faz o reconhecimento para ver se esse documento já foi de fato mapeado, para ver se ele já existe em nosso banco de imagens e o robô está preparado para extrair esse texto. Então a gente usa a estratégia do OpenCV, que ele trabalha ali colocando uma imagem uma do lado da outra, então ele faz validação de estrutura, como altura, lado e largura, porque às vezes pode ter um deslocamento do documento. Ele verifica os canais de imagem também, que tem a ver com as combinações de cores RGB, que é as tonalidades de tons de preto e cinza, então ele faz essa validação de pixel, para ele ver o nível de confiança que a gente pode ter para dizer, esse documento de fato está dentro do que a gente já mapeou, então o robô pode atuar. E a segunda estratégia que a gente utiliza é o de processamento de linguagem natural, que é utilizando o Space. A gente viu que por pixel não atendia 100% dos nossos cenários. A gente pegava cenário que ainda passava alguns modelos. Então, uma oportunidade que a gente viu foi utilizar o modelo do Space, que faz a análise de tokenização nos textos. Então, a gente analisa o grau de similaridade de texto. Normalmente a gente trabalha com índice de confiança de 97%, então porque esses 3%, digamos, que sobra, é os 3% de, por exemplo, alterou ali o valor do boleto, entraria nesses 3%, mas a estrutura padrão dele, o texto, ele consegue identificar e dar esse grau de similaridade. Então, assim, a gente usa essa estratégia de reconhecimento de documentos como uma das etapas até o robô precisar extrair, porque a nossa preocupação é a gente trazer resiliência para as automações e que eles consigam executar o máximo de documentos, que extrair o máximo de texto em todos os documentos que a gente trabalha aqui hoje no Grupo Autoglass. Vou passar. Agora, pessoal, vou falar um pouco das estratégias de OCR. Porque, como eu havia dito, alguns documentos, por exemplo, eles podem vir digitalizados.
E para eu conseguir obter o texto desse documento, ele precisa ser um documento pesquisável, ou seja, preciso ir lá no documento e tentar buscar o texto nele, selecionar aquela região do texto. Caso você tentar selecionar, provavelmente esse documento está digitalizado, então é como se ele tivesse em formato de imagem. Então a gente precisa aplicar o quê? A gente precisa aplicar a tecnologia de OCR, que é uma outra etapa também que vem depois do reconhecimento, né? A gente precisa aplicar a tecnologia de OCR para o quê? Para que ele faça visão computacional nesse documento e ele vai fazer o reconhecimento de padrões de caracteres, fontes, as fontes que a gente mais conhece, como Arial. Então, ele entra ali no nível do caractere, faz a análise do caractere para ele ver o que ele consegue reconhecer de padrão de caractere, para no final ele retornar com esse PDF com todos os caracteres que ele reconheceu. E assim que a gente roda esse OCR em cima desse documento, então a gente já consegue pegar esse retorno, esse documento que o OCR retornou, e já passar para a nossa próxima etapa, que de fato vai extrair o texto, porque aí a nossa biblioteca lá que eu vou mencionar, que é a biblioteca que a gente utiliza em Python, vai conseguir fazer a extração ali por regiões, porque ele vai conseguir reconhecer aquele texto por ser um PDF editável. Então, a gente necessita executar essa etapa é de suma importância, nem sempre a gente precisa, mas a gente já faz essa validação nessa etapa para ver se de fato precisa executar ou não o OCR no documento para que a gente possa pesquisar os dados nele. Tá. Aí vocês devem estar se perguntando, pô, mas é extração de texto e tal, por que a gente decidiu trazer? Para vocês terem uma ideia, quando a gente iniciou no RPA Low Code lá, a gente descobriu que muitas automações foram inviabilizadas por essa questão de extração de texto. E quando a gente foi evoluindo, estudando essas tecnologias, implantando o Python, quando a gente começou a implantar o Python aqui na nossa equipe, a gente viu a oportunidade de entrar nesse mundo dos documentos, de conseguir extrair, de rodar modelos de OCR, de extração de texto, utilizar bibliotecas baseadas em C, que a gente tem aqui, que a gente utiliza. E com isso, mais de 40% do nosso parque de automações hoje, com o levantamento que a gente fez, utiliza tecnologia de extração de texto e imagem. Então a gente está falando aí que se a gente não tivesse explorado essa área, a gente talvez teria um cenário de 40 robôs ou 50 robôs e não estaríamos chegando num cenário de quase 100 automações hoje, agora no final de 2023. Então vou trazer para vocês só para terem uma ideia de alguns casos que a gente tem aqui que utilizam esses modelos, que utilizam essas estratégias que a gente mencionou, que eu mencionei, né, nos slides anteriores. O primeiro que eu vou trazer é a requisição de pagamento. Ele trabalha hoje com aproximadamente mais de 200 documentos de diferentes templates, layouts, boletos, guias de prefeitura. Então, todo mês pode mudar uma guia de prefeitura, todo mês pode mudar a nota fiscal. Então, é por isso que a gente aplica todas aquelas estratégias para que esse robô consiga extrair o máximo que ele conseguir de todos os documentos. Hoje a gente tem um cenário muito assertivo. A gente consegue extrair mais de 95% desses documentos. Então, isso traz um sucesso muito grande aqui para o negócio. E esse robô, por exemplo, ele atua em várias BUs do negócio. Ele faz requisição de pagamento para várias unidades de negócio dentro do grupo. A gente tem outros dois robôs, que um é o geração de vendas. Ele trabalha com pouco documento, mas o core dele é gerar as vendas ao final do dia. Então, esse robô gera mais de 400 vendas em um único dia. Então, ou seja, mais um robô que entra aí no cenário que a gente explicou de oportunidade para extração de texto em documento. E o último que eu vou citar, que é o validação/conferência de dados. É um robô específico que a gente tem aqui, que ele foi treinado para extrair texto de imagem. A gente recebe algumas imagens aí de fornecedor e algumas informações nessa imagem precisam ser validadas. E a gente aplicou alguns modelos ali para poder fazer recorte da imagem, para poder pegar uma região específica do documento dessa imagem, para poder extrair uma determinada informação que a gente precisa validar em um outro sistema, que é uma verificação meio que de segurança, uma verificação financeira que a gente faz internamente.
e que pretende estar trazendo um retorno bem alto aqui para o grupo. Então, a gente tem cenários de extração de texto de documento, e agora a gente entrou recente no cenário mais complexo ainda, que é a gente extrair texto de imagem, trabalhar realmente com imagem, câmera de celular. Então a gente já está conseguindo trabalhar com esse tipo de extração. E agora, pessoal, eu vou passar a palavra aqui para o Ronaldo Domingues, que ele vai falar um pouco sobre a arquitetura e o timeline aqui, como a gente está estruturado aqui no grupo com relação à nossa arquitetura dos robôs. Bom, pessoal, bom dia novamente. Dando continuidade aqui na apresentação, vou apresentar para vocês de uma maneira abstraída a arquitetura de RPA que a gente está implantando aqui na empresa. Então, como vocês podem ver aí na imagem, no nosso cluster, a gente tem basicamente 3 tipos de máquina, né? Que seriam um master, um worker de Linux e um worker Windows. E a gente se baseia basicamente em ferramentas open source aí na utilização dessas máquinas do nosso cluster. Então, como é que a gente faz funcionar tudo isso aí, né, que o Vitor explicou? Como é que a gente estrutura e viabiliza todas essas automações que o Marcos comentou? No nosso Node Master, a gente tem o nosso servidor PyPy interno, onde a gente armazena as nossas bibliotecas que a gente desenvolveu aqui internamente, essas bibliotecas de extração de documento, biblioteca de envio de e-mail, de chat e outras coisas mais. Tudo isso aí fica no nosso servidor PyPy interno, que facilita essa questão de gestão dessas libs no nosso código. Então, a gente armazena ali como se fosse um serviço de cloud, como se fosse o PyPy padrão mesmo. A gente usa o mesmo comando de pip, faz a atualização e puxa os documentos nas versões corretas, para garantir que as automações sempre estão atualizadas e utilizando as últimas versões. Na mesma linha de raciocínio, a gente tem um Docker Registry interno, que seria como o Docker Hub, onde a gente armazena as imagens que a gente usa para criar os containers das nossas automações. Então, essas imagens que a gente customizou para as nossas próprias aplicações, com as dependências que a gente precisa para rodar as nossas bibliotecas, ficam armazenadas ali. E a mesma questão, a gente faz um Docker Pool e garante que todas as automações estão usando as imagens corretas nas últimas versões, com tudo atualizado, tudo certinho, e garantindo a segurança de estar tudo hospedado aqui internamente. Aí a gente tem também uma API de integração, que a gente faz integração entre as automações e vários outros serviços, uma API de uso geral que a gente usa aí para todas as automações. A gente tem o Portainer como interface gráfica de gerenciamento do Docker. E outra funcionalidade muito boa do Portainer é que ele expõe também diretamente a API do Docker ali na máquina que ele está hospedado. Então, ele faz um reverse proxy nessa API e aumenta muito a nossa possibilidade de integração com o Docker via API de qualquer outra máquina que a gente esteja usando para gerenciar essa máquina, que seria como fosse um worker. A gente tem o Jenkins também, que é integrado com o Bitbucket, que é o repositório de Git que a gente usa aqui, para fazer o nosso CI/CD. Então, realizar deploy e updates de maneira automatizada, passa tudo pelo Jenkins aí com essa integração no Bitbucket. E para monitoramento de tudo isso, a gente usa o Grafana na geração dos dashboards. Aí no Grafana a gente tem 3 data sources diferentes. Um é o Prometheus, o outro é o Loki e o nosso banco de dados, aí como exemplo o Postgres. Então o Prometheus ele é usado para armazenamento de métricas do hardware. E ele armazena essas métricas em tipo time series. Então a gente consegue gerenciar e avaliar em tempo real o uso de CPU de cada máquina, o uso de RAM de cada máquina, o uso de swap, I/O de dados e afins. Então, a gente tem uma visão completa ali de como que o hardware está se comportando. A gente armazena esses dados por 14 dias na memória, então a gente consegue, por exemplo, fazer uma avaliação de como que estavam as máquinas no final de semana,
se tem alguma máquina que está topando CPU, se tem alguma máquina que está faltando RAM, para a gente conseguir fazer esse balanceamento da utilização dos nossos servidores. Usar tudo da maneira mais equilibrada e otimizada possível. O lock ele é um agregador de logs, então todos os logs de todas as máquinas ficam no lock. E a gente consegue filtrar por container ou por processo. Aí, por exemplo, se eu quiser filtrar ou acompanhar a execução de uma automação que está rodando num container específico, num processo específico, se eu quiser avaliar todos os logs na máquina, até no nível de daemon mesmo, ou no nível de kernel, a gente agrupa tudo isso num lugar só, fica também exposto no Grafana para essa questão do gerenciamento e mapeamento de tudo, a gente ter controle de fato de tudo e saber que está tudo certo, tudo rodando como previsto e da melhor maneira possível. E, por último, no Postgres, a gente armazena os dados de execução de cada processo automatizado. Aí, só como exemplo, por exemplo, a gente pode agregar lá, por automação, o índice de sucesso ou o tempo de execução de cada automação, onde a gente pode fazer uma avaliação de que ponto daquela automação que a gente consegue aplicar alguma melhoria, de aumentar a eficiência em algum ponto específico da automação, ou de melhorar alguma falha que está ocorrendo em algum outro ponto específico, para garantir a robustez de todos os nossos processos. E o nosso banco, né, assim como o nosso serviço de storage que estão mapeados ali embaixo, eles são serviços externos, sendo que nesse storage aí a gente usa para armazenar as nossas libs, que são servidas pelo servidor de PyPy interno, as nossas imagens dos containers, que são servidas pelo nosso Docker Registry interno, e outros arquivos gerais usados pelas automações aí, que são compartilhados entre todas as máquinas desse cluster. Aí, na questão dos workers, a gente tem dois tipos de workers, os workers de Linux e os de Windows. Nos workers de Linux, está tudo 100% containerizado. Então, a gente tem ali as imagens do botsit, com os botsit agents, em alguns containers, que a gente usa lá o orquestrador do botsit, faz o gerenciamento tudo por lá e a execução por lá. E a gente também, como eu falei, a gente tem nossas próprias imagens dos nossos processos que a gente sobe aí para os nossos repositórios para rodar lá também. O que a gente roda nas nossas imagens são basicamente automações que rodam 24 horas por dia. Então, não tem muita necessidade dessa questão de gerenciamento de execução, de tempo de execução. Ela vai ficar rodando o dia inteiro mesmo. Então, a gente coloca esse externo ao botsit e no botsit a gente prioriza o que é agendado. E nos workers de Windows, a gente tem o agente da nossa ferramenta de low-code, que é executado por lá. Temos também o agente do botsit. E esses servidores são basicamente são usados primariamente, né, para integrações que usam interface e para integração com legado. Principalmente aqui no nosso caso, alguns legados em Delphi que não possuem ainda a API. Então, quando a gente precisa usar a interface, vai para o Windows e a gente faz essa execução toda por lá. Aí, para finalizar, né? Como eu comentei, a gente está num processo de implantação dessa arquitetura. Então, nosso cenário, em 2021, a gente tinha somente servidores Windows, todas as nossas aplicações e automações rodavam direto no hardware, né, sem virtualização ou sem containerização. Em 2023, a gente começou esse processo de desenvolver essa arquitetura, de começar a implantação dessa arquitetura para evoluir para uma utilização de hardware mais eficiente também. A gente tenta otimizar tanto na parte do código quanto na parte do hardware para fazer tudo da maneira mais eficiente possível. Então, a gente tem esse esquema híbrido de servidores Windows e Linux. Tem coisa que está em container, tem coisa que está direto no hardware, instalado lá no serviço hospedeiro mesmo. E a nossa projeção é até 2025 migrar tudo para os servidores Linux
num cenário idealmente rodando tudo headless, sem ter interação por interface. Então, a gente tem esse trabalho aí junto com outras equipes de criar API para os legados que já existem, que não tem API, e migrar outros serviços que usam interface, tentar desenvolver maneiras de executar eles sem uso da interface. E essa é a nossa projeção, até 2025 está tudo isso finalizado e implantado. Aí, pessoal, a gente finaliza aqui nossa apresentação, né, em nome da Autoglass. Eu queria agradecer aí ao Nicolas e ao Wagner pelo convite da apresentação. Nossos contatos estão aí no LinkedIn, GitHub, Medium, para quem quiser ler as besteiras que eu escrevo lá de vez em quando. Só entrar em contato aí para a gente conseguir discutir sobre processos, evoluir e aprender junto, né? A gente está sempre disponível aí a discutir e aprender para conseguir melhorar os nossos processos e para a gente trabalhar junto e se ajudar aí também. Beleza? Conseguimos correr aqui para acabar no tempo, né, Wagner? Excelente! Agradeço aí a todos. Maravilha, excelente apresentação, Marcos, Ronaldo e Victor. Temos aqui a primeira pergunta. A primeira pergunta é do Fernando. Qual o tamanho da equipe que desenvolve e sustenta os robôs da Autoglass? Bom, pessoal, hoje, falei para vocês que a gente iniciou lá com 2 desenvolvedores, hoje nós temos 10 pessoas aqui dentro do time de RPA, sendo 6 desenvolvedores e 4 estagiários. E a projeção aí de a gente, com certeza, aumentar ainda mais a equipe para o ano que vem, mas atualmente nós temos aí 10 pessoas aí na equipe aí, tanto desenvolvendo e sustentando também. Maravilha. O Lauro Jorge, ele pergunta o seguinte: quais são as barreiras para a automação usando RPA em relação aos pontos de origem e destino? E como as linguagens de programação estão envolvidas nesse processo? Além disso, é possível integrar ferramentas de gestão de IoT para superar essas barreiras? Nessa questão do IoT, depende muito do seu processo, né? Se você vai integrar algum tipo de sensor, alguma coisa que justificaria uma utilização externa disso aí. Na questão da entrada e saída de dados ali que você comentou, confesso que eu não entendi muito bem. Qual que é a dúvida aí? Se puder explicar de maneira um pouco mais detalhada, por favor. Não, beleza. Aí se a pessoa colocar para mim aqui o detalhamento, aí eu refaço a pergunta para você. O Fernando, ele perguntou, você já até respondeu, né? Ele perguntou quantas pessoas e o perfil, qual é? Devs, júniors? Hoje dentro da equipe está bem equilibrado, né? A gente tem os devs tanto sênior, pleno, júnior e também os estagiários. Então a gente tem esse perfil aqui dentro do time de RPA. Está bem equilibrado nessa questão da senioridade. Fantástico. O Diego, que cuidados vocês consideram importantes ter ao se trabalhar com low code? Primeiro, o ponto principal, eu acho que é a definição da ferramenta, né? Você tem que entender muito bem o seu processo e, na hora da contratação, avaliar se a sua ferramenta vai te atender ou não. Tem vários níveis de ferramenta, né? E, no caso do low-code, você fica limitado ao que o fornecedor te fornece ali, no caso da integração, das funcionalidades e de tudo. E até mesmo dentro do mesmo fornecedor, você tem pacotes diferentes, né, de funcionalidades. Então, a principal questão do low-code, para mim, é essa: você avaliar muito bem o seu nível de exigência mínima do que você precisa e que vai te atender, para conseguir fazer essa contratação de maneira acertada. Até porque, se você contratar uma que daqui a 3 meses não te atende mais, para você vai ter esse trabalho, esse retrabalho de migrar tudo que você já fez para uma outra plataforma depois, e é um trabalho quase que perdido, né?
Pessoal, só para complementar aí que o Ronaldo está falando, pessoal, acho que é importante, assim, antes de falar de low code e high code, é a questão dos processos, né? De nada adianta a gente contratar a melhor plataforma de low code ou integrar com Python se os processos não estiverem muito bem estruturados e padronizados, né? Então, a gente sabe que existem inúmeras plataformas de low code que são líderes de mercado e cada um tem seu papel, tem suas vantagens e desvantagens. Então, é uma coisa que a gente quer, já estamos implantando aí com a hiperautomação, é que eu já falei, o Ronaldo e o Vitor também falaram, é a combinação do low code com high code, né? Então, é a gente poder extrair o melhor das duas tecnologias, tanto no low code quanto no high code. E só para terminar aqui, um último ponto que eu acho importante também é avaliar o nível das pessoas que vão estar utilizando essa ferramenta, né? Porque existem plataformas low code que são mais didáticas, outras que são menos. Então, é um outro ponto a se avaliar também. A questão da usabilidade para quem vai usar a ferramenta. Fantástico. O Robert está perguntando o seguinte: seria interessante explorar também os servidores cloud, exemplo, o Azure ou a AWS? É interessante também. No nosso caso aqui, a gente tem também um data center interno, mas também essa não é uma realidade de muitas empresas. A gente usa tanto os serviços internos como o cloud. No nosso caso, a AWS, que é a nossa parceira aqui. Mas para uma empresa que não queira investir nessa parte de infra ou não tem uma necessidade de investir na parte de infra, até no caso dessa arquitetura que eu apresentei aqui, você pode fazer tudo isso na AWS. E até de maneira mais simples, porque a AWS vai te garantir a disponibilidade do serviço, ela vai te garantir redundância, ela faz o load balancing ali automaticamente. Então, se você tem uma equipe reduzida, uma equipe menor, ou não tem a necessidade de um data center, eu recomendaria fazer tudo isso numa cloud. É só para complementar o que o Ronaldo, e também o benefício da cloud que a gente enxerga é a questão dele, muitos serviços eles oferecer como uma plataforma, né? Então, às vezes a pessoa não tem um conhecimento tão técnico ali, a ponto de linha de comando, então a plataforma auxilia nessa questão da implementação e da implantação também dos serviços ali, seja de banco, de bucket. Então, acho que a cloud, assim, tem muitos desses benefícios de ser como um PaaS, né? Uma plataforma a services, eu acho que isso auxilia também. Excelente. Vamos lá, tem mais perguntas. Temos muitas perguntas aqui hoje, hein? Vamos embora. O Giuseppe, ele fez uma pergunta e depois complementou. Então, eu vou fazer as duas aqui para vocês, tá? A Autoglass mantém algum painel com as automações que estão sendo executadas? Digo no contexto de verificar a execução da automação em relação às falhas, tempo de execução, etc. Sim, igual eu falei, a gente monitora tudo isso no Grafana. Então, no Grafana, a gente tem vários tipos de dashboards. Tem dashboard da máquina, que a gente monitora os parâmetros de máquina, e tem dashboard, não para todas as automações, mas para algumas automações, a gente tem um dashboard para cada automação, onde a gente consegue fazer esse acompanhamento em tempo real. A gente joga esses dados todos para o Postgres, todos para o banco, tem a nossa coluna de time series lá ajustada certinho, e atualiza em tempo real, a gente consegue fazer todo esse monitoramento. E no caso de falha, interrupção de execução, alguma coisa assim, a gente tem um serviço de mensageria que a gente desenvolveu internamente também. No nosso caso aqui, a gente usa serviço da Microsoft, como o Microsoft Teams e o Outlook. Então, se a gente tem alguma falha crítica numa automação, a gente recebe uma mensagem no Teams ou recebe um e-mail, dependendo da automação. Não só a gente, como até, dependendo da automação, a área de negócio também, para a gente conseguir fazer essa identificação da falha o mais rápido possível. Para complementar aqui, um trabalho que a gente vem fazendo até para atingir esse cenário de dashboards, a gente está padronizando para todos os robôs enviarem os mesmos dados para o banco que o Ronaldo mencionou, para o Postgres, para a gente gerar, para a gente ter esses painéis mais detalhados de cada automação e a gente também ter um número geral de automações. Então, esse é um trabalho que a gente vem fazendo aqui interno de todas as automações estarem minimamente com esse padrão, enviando dados para o banco para que a gente possa monitorar.
Também, pessoal, complementando essa questão dessa pergunta, foi muito importante quando a gente fala, pessoal, de monitoramento, que nem sempre, né, no início não era assim, né? Então, com esse monitoramento que a gente tem implantado aqui dentro fazendo essa governança das nossas automações, pessoal, a gente consegue ser muito mais proativo, principalmente na questão das falhas das automações. Então, antigamente, a gente ficava sabendo ali, a área de negócio entrava em contato com a gente, meu robô parou, não sei o quê, isso aí principalmente foi no início, lá em 2020 e 2021, e atualmente a gente consegue viu que falhou a automação, a gente já consegue atuar para resolver o problema, para o impacto ser o menor possível. E também falando sobre o monitoramento, a gente consegue medir ali a questão das execuções para ter dados para que comprove que a nossa operação está sendo escalada aí de forma ágil e bem produtiva. Então, é um trabalho que a gente tem evoluído aí nessa questão do monitoramento. Excelente. Vamos lá, temos mais perguntas. Ó. Agora é do Wanderson. Como participar da equipe RPA da Autoglass? Onde são divulgadas as oportunidades? Pessoal, segue lá a Autoglass lá no LinkedIn lá, pessoal. Então, as oportunidades aí elas são divulgadas aí pela GUP também no próprio site da autoglass.com.br, no LinkedIn também do Grupo Autoglass, várias oportunidades ali, elas são compartilhadas, então a gente recomenda aí que vocês podem seguir a página no LinkedIn, ficar também antenado ali com relação à GUP, nessas plataformas aí tradicionais onde são divulgadas vagas aí para o time de RPA, e também, né, do todo o grupo como um todo. Aí, só para complementar aí, carreiras.autoglass.com.br. Estamos rindo aqui porque é um site que eu e o Vitor desenvolvemos quando a gente era de outra equipe. Então, se alguém tiver um input aí do front-end também, manda lá. Já colocaram no chat o pessoal, já? Bacana. Mais uma plataforma, é isso aí, pessoal. O que não falta é plataforma de divulgação, carreiras.autoglass.com.br. É isso aí. E aqui, ó, a pergunta do Renato Almeida. Qual solução, ferramenta, o time está utilizando para low code? Tem algum responsável pela disseminação do conhecimento? A plataforma atual que nós utilizamos é a Automationware, né? Então, sobre essa questão, eu gostei muito dessa parte da disseminação do conhecimento, pessoal. Então, assim, aqui no Grupo Autoglass, a gente promove muito isso. Então, aqui é o próprio time de RPA que promove o conhecimento dentro do grupo. Então, aqui, de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, a gente faz workshops de RPA para o grupo, para todas as áreas de negócio. Então, uma prática que a gente vem adotando desde 2021, falei para vocês que está no DNA da Autoglass, essa questão do conhecimento, da capacitação. Então, isso já faz parte dos nossos processos, né? E também tem a questão de ir nas áreas também, fazer um proxy discovery dentro das áreas de negócio, falar sobre RPA e também presencialmente, reuniões. Então, uma coisa que já está no nosso DNA é essa capacitação do nosso negócio para eles se interessarem ainda mais por essa tecnologia que tem nos ajudado bastante aqui nas operações do grupo. Excelente. Olha, para a gente finalizar, o Lauro fez aquela pergunta anterior que o Ronaldo começou a responder. Ele coloca aqui o seguinte, ó, pontos da minha pergunta, né? Cadê aqui, ó, Lauro? Pontos da minha pergunta. Ele coloca compatibilidade do sistema, variação nos formatos de dados, segurança e acesso aos sistemas. Compatibilidade do sistema, isso mesmo. Então ele coloca que é relacionado à compatibilidade do sistema, variações nos formatos de dados, segurança e acesso aos sistemas. Nesse caso aí, cada caso é um caso, né? Não tem jeito. De uma maneira geral, até nessa questão de estrutura de dados, ainda bem que hoje em dia quase tudo é padronizado como JSON, né? Mas nem tudo. A gente também tem integração em API SOAP aqui, que é o modelo antigo, né? Que a estrutura de dados é XML, ou coisas do tipo. Aí, às vezes, um endpoint que responde de maneira não estruturada, base 64, YAML. Aí, nesse caso, tem que fazer a tratativa no código, né? Não tem muito jeito. Você tem que estar preparado para todo tipo de estrutura ou falta de estrutura do dado que você vai receber. Não tem como. E até na questão da compatibilidade dos sistemas mesmo,
também é um caso de avaliação por processo, né? Igual a gente tem aqui no caso sistemas Delphi que rodam em Windows. Enquanto a gente precisar utilizar esses sistemas, a gente vai ter que ter um servidor Windows para rodar esse executável em Delphi e fazer essa integração por lá, por interface, até no nosso caso aqui, que a gente usa um framework de Python que chama PyWinAuto para fazer essa integração e automação aí com os sistemas de Delphi. No caso web, hoje em dia é mais tranquilo, né? Tem o Selenium, que é um framework maravilhoso aí, que faz praticamente tudo na web. Então, serviços web, de maneira 100% aí dos casos, a gente usa Selenium ou algum nível de abstração do Selenium para fazer essa integração com todos os serviços. Até serviço Delphi Web, que a gente tem aqui hoje, a gente conseguiu também automatizar utilizando o Selenium. Complementar aqui a questão do Ronaldo, essa questão da arquitetura, a gente tenta se adaptar muito ao cenário que a gente está normalmente automatizando, né? Igual o Ronaldo comentou, às vezes tem cenário de Delphi que, felizmente, a gente tem que ir ali para um servidor Windows, então não tem muito que a gente correr, então a gente acaba tendo que se adaptar. Mas uma coisa que a gente procura fazer quando a gente tem muitos robôs que às vezes precisam fazer a mesma integração, às vezes integrações diferentes, igual o Ronaldo comentou, que utilizam SOAP, padrão SOAP. Um caso que a gente tem aqui, muitas automações precisam fazer essa integração com esse sistema que usa esse padrão. Então, o que a gente faz internamente é desenvolver uma biblioteca. Então, a gente fez que o Ronaldo até mencionou na arquitetura. Então, a gente cria normalmente bibliotecas para facilitar essa integração do robô com esse sistema, tirar a complexidade do robô e a gente torna ainda a automação, diminui o tempo de desenvolvimento da automação. Até pegando um gancho na questão da extração dos textos, muitas das coisas que a gente fez aqui foi criar bibliotecas que fazem essas extrações, que isso diminuiu muito o tempo de desenvolvimento, porque assim, alguém já quebrou a cabeça aqui internamente para ver como isso funciona, todo esse ecossistema. Então a gente procura fazer uma interface para os robôs só consumirem dessa interface e isso fica muito mais simples, fica muito mais fácil. Então quando a gente às vezes bate de cara com algum sistema, então a gente vê que muitos robôs vão utilizar, igual a gente está trabalhando com gerenciador de credenciais também. Então a gente criou uma interface para o gerenciador de credenciais. Então o robô não precisa ficar lá implementando aquele gerenciador de credenciais lá no código. Então a gente procura se adaptar, criar bibliotecas, atualizar nosso ambiente para que tudo funcione bem, a gente consiga fazer as integrações, armazenamento de credencial, segurança. Então a gente vai se adaptando conforme o cenário que a gente vai tendo. Então a gente, digamos que a gente tem vários cenários que, se o robô é assim, utiliza a aplicação tal, ele é web, então a gente já tem meio que a gente procurou definir alguns padrões, de, por exemplo, se for uma automação web, então a gente entende que, cara, a gente consegue botar ela totalmente headless, não tem necessidade dela abrir interface. Então a gente trabalha para que isso aconteça. Agora, se a gente entra no cenário de Delphi, então a gente precisa da interface, então a gente acaba entrando no cenário de Windows e assim por diante. Acho que é meio que essa mutabilidade que a gente tem entre os sistemas, que o RPA, infelizmente, não pode controlar muito dos sistemas que a gente trabalha com muito sistema externo, então às vezes a gente está à mercê, e o que a gente faz é pensar numa arquitetura mínima para que isso tudo dê certo, seja bibliotecas, seja container, porque container a gente isola as dependências, isola os versionamento. A gente às vezes tem container que instala muito dependência, instala muita biblioteca. A gente está falando de OCR, Tesseract, a gente está falando de outras bibliotecas de modelos de machine learning que às vezes a gente instala, e outro robô não precisa disso. Então a gente procura isolar isso de alguma forma para que tudo funcione e a gente não tenha muita dor de cabeça aqui na hora do momento que a gente está implantando, na hora que o robô está de fato em produção. Aí, só para finalizar aqui, rapidinho, né? Um outro ponto muito benéfico da questão da containerização, além de isolar o ambiente, igual o Vitor comentou, é a questão da segurança também, né? Porque toda a execução, o kernel enxerga aquele container como se fosse a única coisa que existe ali no computador naquele momento. Então, até que se você tiver algum problema de segurança, de invasão, alguma coisa, o ofensor vai ficar isolado naquele container. Ao contrário do que, por exemplo, se aquele agent estivesse rodando na máquina, o ofensor ia ter controle total da máquina. Então, na parte da containerização, a gente tem tanto ganho
nessa questão de isolar as dependências e deixar o processo em si mais robusto, quanto também de segurança. Excelente. Infelizmente, não temos tempo para mais perguntas. Finalizamos aqui. E fica a dica para o pessoal que está assistindo: se conecte ao Marcos, ao Ronaldo e ao Victor, e também à Autoglass. E faça pergunta por lá para eles, tá? Ficaram 3 perguntinhas aqui. E quero deixar aqui aberto agora para vocês fazerem as considerações finais de cada um de vocês e despedir desse público maravilhoso que está com a gente aqui agora, nesse inicinho de tarde. Começando aqui pelo Marcos Souza. Bom, pessoal, primeiramente agradecer aí pelo convite aí do Nicolas aí, que fez esse convite para a gente aí na semana passada. Ficou um pouquinho aí corrido, mas deu tudo certo. Agradecer também você, Wagner, pela condução aí, pela apresentação. A gente espera que tenha agregado bastante aí, tenha agregado conhecimentos aí para o nosso público. E dizer também que eu estou à disposição, pessoal. Eu sei que fizeram muitas perguntas. Pode nos contactar ali no LinkedIn, que eu vou estar à disposição para responder as dúvidas de vocês, e vamos seguir junto aí nesse cenário de hiperautomação, que já não falo nem que é o futuro, né? Já é o presente, né? Para a gente continuar nessa hiperautomação aí, avançando cada vez mais aí com os nossos processos automatizados. Obrigado aí pela oportunidade, espero mais convites como esse, tá, Wagner? Obrigado, pessoal. Maravilha, Marcos. Victor Rosa. Opa, fico muito agradecido pela oportunidade também, assim como o Marcos mencionou, a gente acaba trazendo aqui o reconhecimento, né, do trabalho que a gente vem fazendo, então esse reconhecimento é legal, que vem ali também do pessoal do BotCity, o Nicolas, que identificou ali que a gente está fazendo um trabalho legal aqui dentro do grupo, e foi muito bacana trazer esse conhecimento aí para a galera. A gente espera que tenha agregado, a gente se preocupou em trazer aquilo que a gente de fato achava que ia trazer muito valor aí para o pessoal aí nas empresas, então fico muito agradecido. Primeira vez que estou participando do evento assim externo, então fico bem feliz aí e espero que tenha futuros convites, e fico aberto aí também a perguntas no LinkedIn, podem me procurar lá também, que a gente vai tentar ajudar da maneira que for possível ali na hora da dúvida, mas podem me procurar. E muito obrigado aí, pessoal, pelo evento. Excelente, Victor. Ronaldo Scardini. Só complementando aí, agradeço também novamente, Wagner. Foi um prazer apresentar aí um pouco da nossa realidade para vocês aí, para o pessoal que está ouvindo. Agradecer ao Nicolas. Complementando aí também, LinkedIn lá é o mesmo nome aqui que está aparecendo, Ronaldo Scardini, que a gente puder colaborar e ajudar para o crescimento e desenvolvimento aí da indústria brasileira. Vamos todo mundo junto. E é isso. Agradeço, até uma outra próxima oportunidade aí. Se o pessoal tiver interesse, talvez, da gente ir mais a fundo nessa questão da nossa arquitetura, da integração dos outros serviços aí, de como a gente faz essa integração e monitoramento. Talvez aí, quem sabe, a gente pode fazer uma nova apresentação aí, agregar mais conteúdo para vocês. Então, obrigado aí. E bom Maravilha. dia. Fica a dica aí, né, Ronaldo? Excelente. Gente, em nome da ABInfo e do Instituto Information Management, quero deixar aqui a nossa gratidão por vocês terem aceito estar com a gente aqui nessa 5ª edição do RPA e aí. E nos encontraremos em futuros eventos, ok? Maravilha. Um abraço, Marcos, Ronaldo e Victor. Até a próxima. Obrigado, pessoal. Tchau. Valeu. Até mais.